ajam desse jeito. Nós temos uma cultura de uma masculinidade tóxica, né, em que o homem acha que tem o poder sobre a mulher, sobre os corpos e as corpas das pessoas e de todos. E aí e isso acontece com o homem, né? Vamos colocar aqui o homem ou a mulher, né, companheira. E aí depois vem os filhos, né? Aí os filhos é uma hierarquia, o homem, depois a mulher e depois os filhos. E a gente também tem dados em que chega para os cachorrinhos, né? O que acontece? A violência, ela acaba se perpetuando e eu não sei se vocês já perceberam, eu já percebi aqui na minha casa, por exemplo. Às vezes, uma vez assim, eu briguei com meu filho, tal, tal, tal. Aí ele ficou meio com raiva, assim, daqui a pouco ele brigou com o cachorrinho. E eu vi, assim, na vida que isso acontece mesmo. Por quê? Porque, assim, você está no seu trabalho, seu patrão foi lá, falou um monte de coisa para você. Você chegou em casa, você vai querer o quê? Brigar com a mulher. Por quê? Porque você acaba querendo exercer o poder, que nós vivemos numa sociedade em que, né, essas relações de poder, elas se perpetuam e elas passam, né? Então, um quer ser mais que o outro e isso vai sendo reproduzido culturalmente. Então, o que a gente tem que fazer? É através da educação que a gente tem que cortar essas coisas que são culturais, né? Para que a gente possa também entender tanto o lado da mulher quanto do homem. Não, a gente não estou falando defendendo que as mulheres têm que continuar apanhando, ou coisa, pelo contrário, nós temos que acabar com isso. Mas nós também temos que olhar para o outro lado também, que muitas vezes é de uma cultura em que a gente vive, que é cultural, é o poder, eu posso, eu mando, isso daqui é meu, né? Então, esse celular é meu, então a mulher é minha, então eu posso fazer o que eu quiser com ela, né? Porque ela é minha. Então, a gente tem que, eu acredito na educação, que através da educação a gente pode mudar. E nos territórios, o que a gente pode fazer? É grupos. Então, assim, por exemplo, lá no CRAS, onde eu trabalhava, eu tinha um grupo de mulheres sobre a questão de gênero, entendeu? Por quê? Porque aí a gente trabalhava lá desde o início, como que você trata o seu filho? Ah, você lava a louça? Não lava a louça? Você brinca com... o meu filho não brinca com boneca, sabe? A gente trabalhava sobre essas questões de gênero, sobre a questão, sabe? Como que você vê isso? E elas reproduzem, as mulheres também reproduzem isso, entendeu? Então, por isso que tem que ser através da educação, porque muitas mulheres, elas põem os seus filhos para ser como que fala, gente? A mulher acaba reproduzindo também essas violências, porque também é cultural, entendeu? Então, eu não sei, assim, o que vocês têm para dizer aí, falar alguma coisa também, que eu estou falando muito agora. Fala, Luiz. Não, eu lembrei, a gente estava conversando lá no Centro de Cidadania, né? Esses dias a Cássia, a Cíntia e a Fernanda vão lembrar da gente falando sobre a questão da violência de gênero aí, em questão das mulheres trans, né? E até a Cássia e a Cíntia falaram uma coisa bem importante da questão da dificuldade em relação à violência contra as pessoas trans de fazer essa denúncia, porque a gente sabe que os espaços eles não são espaços de acolhimento muitas vezes, né? E muitas vezes não estão preparados para acolher essa demanda, né? Acolher a pessoa que está em situação de violência. Então, às vezes a gente se depara, né, com a situação, né, e com esses desafios, né, de como que a gente vai acolher, né, vai acompanhar, né, e vai contornar esses desafios, né, em relação às pessoas poderem se sentir à vontade de fazer a denúncia, né, e aí quando a gente não tem denúncia, a gente não tem dados também, né? Exato. E aí é uma dificuldade muito grande. Então, acho que aí a professora estava falando sobre isso e aí me lembrei da conversa que a gente estava tendo sobre essas dificuldades de levantamento. Oi, Lu.
Oi, gente. Não, na verdade, eu só queria falar duas coisinhas, que é o seguinte. Primeiro, uma proposta, e aí eu vou, né, preciso ver se tudo bem para a Rose, com a Bruna eu já conversei aqui no cantinho, se tudo bem para a Rose e para vocês, a gente estender um pouquinho, de repente até assim, né, não sei a disponibilidade da Rose, mas como a gente começou umas 8h30 já, não sei, se o Sete e pessoal meia. estiver disposto, É, 7h30. Se a Rose estiver disposta a ir até umas 9h30 e vocês também, é uma proposta que eu faria. Por mim, Não tudo sei se bem, Lu. tudo bem, Rose? Por mim, Ai, sim, meu eu Deus. ver o pessoal. Tudo bem? Eu tô vendo Obrigada. todo mundo assim, ó. Então, assim, Já agradeço a Rose aqui. Eu tô vendo o movimento de abrir a câmera e fazer joinha. Não, porque, né, essa discussão, enfim, a gente está sendo muito importante, tem muito para discutir ainda. E a segunda coisa é isso, convidar vocês a participarem, porque a Rose está aqui para trazer um monte de coisas e aproveitem, né, também para esse diálogo, assim, para essa troca, né, com ela. Então, o Luiz estava falando, Lu, sobre a incentivar as questão do mãozinhas grupo. aí, Rose. Mãozinhas? Eu estou Mãozinhas? incentivando as mãozinhas levantadas, é isso que eu quero Sim. dizer. Então, o Luiz, ele trouxe a questão da questão trans, né? Assim, das mulheres trans, né, Lu? O que acontece? Eu até quando a Luciana comentou comigo, né, como que seria, assim, eu dei uma pesquisada, vi também da diversidade. E aí, do tempo que eu fiquei na delegacia, eu não atendi nenhuma mulher trans. E aí eu fui perguntar para a delegada também. Eu falei assim, olha, e aí, né? Me veio isso agora, porque eu vou lá para um grupo, eu também não vou saber responder, né? Aí ela falou assim, Rose, tem poucas pessoas, né? Poucas mulheres trans também que ela atendeu. E aí eu também conversei com uma escrivã de lá também, e ela que faz os inquéritos, né? Tem o escrivão, que alguns, para explicar, tem o escrivão que fica lá na ponta, gente, lá para fazer o boletim de ocorrência, e tem o escrivão que vai dar continuação ao inquérito, tá? Nem todas as situações de violência continua, o inquérito ele é colocado, tem umas que não, outras só se a mulher quiser, que é no caso violência psicológica, a violência moral, né? A violência psicológica, para não falar errado, a física é obrigatória, a violência patrimonial. Ela é uma violência que, assim, só se a mulher quiser dar continuidade ao processo. Então, eu perguntei para essa que, na verdade, já com o processo, né, de pessoas trans, por exemplo, ela falou assim, Rosa, eu nunca atendi. Ela está 8 anos lá e ela nunca atendeu. Então, assim, para mim, né, Luiz, eu penso assim, não existe mulheres trans que estão sofrendo violência, né, gente? Com certeza existe, né? E aí a gente fica pensando, pá, e aí, sabe, o que está acontecendo com essas mulheres que elas não estão indo na delegacia fazer o boletim de ocorrência, né, gente? Então, isso para mim já é um dado, né? Isso daí já é algo para a gente pensar, né? Então, que isso daí já é uma maneira que a gente fala, pô, então vamos ligar o desconfiômetro, né? E também empoderar essas mulheres, né? E conversar e falar, né? Então a gente volta de novo para a questão da educação, né? Que a educação lá, né? Para mim tem que ser lá na infância, né? E para falar sobre a diversidade, para falar dos direitos, né? Então oi, Lu. Estava na fila aqui só, Rose. Não, eu queria fazer um comentário, assim, porque, enfim, né? Eu sou mais do campo dos estudos de gênero, muito relacionados às violências contra as mulheres, né? Trabalho bastante com a violência obstétrica, por exemplo, que é um outro tipo de violência que nós temos, que é uma violência institucional de gênero.
E o campo da violência contra a população LGBTQI+, ele é um campo, assim, né, que eu tenho menos familiaridade. Mas tenho feito levantamentos, até para essa aula de hoje, né, busquei, né, dados, e é impressionante, assim, né, como existe uma invisibilidade, assim, existe uma subnotificação muito grande de dados. Sim. Portanto, uma invisibilidade muito grande dos Sim. crimes e das violências contra a população LGBTI, e por isso mesmo, né, a gente acaba caindo num ciclo que né, que isso acaba inviabilizando a criação de políticas públicas. Sim. E aí, levantando esses dados, bom, tem desde negligência, né, de vários estados, porque aí eu acessei, né, o Anuário da Segurança Pública, o Observatório das Redes de Segurança, que monitora vários estados. Então, a gente tem, né, pelo que eu percebi, desde uma negligência, por exemplo, de vários estados em fornecerem esses dados, São Paulo é um deles, né, até a maneira como é tipificada a violência contra a população LGBT. Porque, assim, se por um lado as mulheres trans, travestis e transexuais estão contempladas, inclusive, né, a Lei Maria da Penha, ela contempla, né, ela tem um enunciado que contempla, mas aí a gente sabe que esbarra em outras problemáticas, né? Até as mulheres muitas vezes não chegam numa delegacia da mulher, né? Enfim, por várias questões, né? Vocês já trouxeram um pouco, a Rose também aqui na fala dela, então, desde o medo, desde a dependência afetiva, a mulher quer sair da violência, mas não da relação, e também, às vezes, até a questão de saber que vai sofrer preconceito, né? Porque ela vai fazer um boletim de ocorrência e, de repente, ela volta para aquele marido, né? Então, o preconceito que existe, né, o desrespeito que existe no tratamento, às vezes, né, na própria delegacia da mulher, e as mulheres travestis e trans, né, mais ainda, em relação ao preconceito e machismo existente, né, que, como a Rose disse, às vezes você pode ser atendida por mulheres, mas o machismo, ele é estrutural, né, ele está ali, né. Mas fora isso também, tem um artigo muito bom no anuário, que eu vou colocar lá na pasta, no nosso Drive, que é uma discussão, né? Acho que eu vou até ler o título dele aqui, que é Direitos Trancados no Armário, LGBTfobia e Racismo no Brasil. Que o fato, né? Porque, enfim, nós temos a tipificação do feminicídio, por exemplo, em relação às mulheres, né? E outras tipificações em relação... A gente tem uma pasta no Ministério Público de violência contra as mulheres. A gente não tem isso em relação à população LGBTI, né? A gente tem ainda colocado como crime de injúria, e às vezes até de injúria racial. Então, na verdade, o que a pessoa sofreu foi uma homofobia, mas o crime é colocado como se fosse racismo, injúria racial, ou uma injúria simples. Esse artigo, esse autor vai discutir um pouco isso, é muito interessante, né? Então, nesse sentido, mesmo quando chega numa delegacia comum, ou numa delegacia das mulheres, o crime, uma violência específica de gênero em relação à população LGBTI, né, a porcentagem é muito pequena, porque essa porcentagem, muitas vezes, ela está mascarada na injúria, né, em outros crimes e outros tipos de violência. Então, quando a gente olha os dados de injúria simples, de injúria racial, a gente tem dados ali que, na verdade, são de homofobia, né, são de LGBTfobia, né, são de crimes contra a população LGBT. Então, só para trazer um pouquinho, e aí eu assim, enfim, queria ouvir um pouco vocês também, né, o pessoal da coordenação aí, LGBTI, entendeu? A Cássia levantou a mão ali, ó. Isso, a Cássia levantou a mão, Gerô, Luiz, não sei quem mais tem algo para dizer Cássia. Isso, né? Na verdade, comentar, né? A Luciana, na hora que eu levantei a mão, eu ia trazer essas questões que a Luciana abordou magnificamente.
da tipificação, do feminicídio, tanto que, assim, nós trans, os nossos algozes são os nossos parceiros, e eles são tidos como os nossos clientes, não nossos parceiros. Então, assim, existe essa não legitimidade, né? Então, assim, fora as outras questões que a gente já traz toda essa isolamento social nas nossas corpas e corpos. Então, quando a Rosimeire fala que tudo começa na educação, entra para a gente, sabe, essa questão, porque a gente já vê historicamente que assim, hoje eu trago muito quando eu vou fazer algumas falas que essa que tá tão em uso, temos esse isolamento social e geográfico, as nossas vidas. Então tudo passa por essa negatividade, visibilidade, né? Então, assim, é o que eu mesmo já para tentar invadir a minha casa, eu fui numa delegacia no bairro, mas assim, para eu conseguir até a delegacia foi um esforço tremendo. Eu tive muitos medos e eu não fui bem atendido. Eu não tive o atendimento, o acolhimento que eu esperava dessa delegacia. E aí a gente já está fragilizada, são várias violências, você acaba não tendo, por não ter, você acaba desistindo, sabe? Fora também que a gente sabe das subnotificações de muitas mulheres trans não terem seus nomes reconhecidos, não são reconhecidas enquanto mulheres, e acaba que isso também acaba, eu acho que não dando andamento aos processos. Muito difícil para nós, a população trans, quando se fala em a violência contra essa população, a gente não consegue nem ter um grupo de apoio, sabe? A gente não consegue ter de onde levantar essas demandas, porque a própria população está fragilizada, consegue se apoiar em nenhuma legislação, sabe? E te dê um respaldo, te dê uma garantia dos seus direitos. A gente ainda está vivenciando isso, sabe? Os restos de tudo que a sociedade nos fornece. Essa a minha percepção, sabe? É isso, mais ou menos isso. São várias questões que dá para a gente colocar em cima disso, né? Mas é basicamente isso. É só comentar assim, Cíntia, espera só um pouquinho, só vou falar da Cássia, rapidinho, assim. Cássia, o que você está dizendo é o que a gente realmente estava falando, né? É todo esse medo, né? Porque quando você chega na delegacia, mesmo na delegacia da mulher, né? Você muitas vezes não é acolhido, né? Acolhida, né? E nas delegacias, né? Que não são especializadas, há muito preconceito, né? Então, assim, realmente vem esse medo de você falar assim, não, eu acaba desencorajando você ir até a delegacia para fazer esse boletim de ocorrência. E aí, realmente, como vocês disseram, é subnotificado e muitas vezes não é colocado como violência contra a mulher, dá outra tipificação que não esta. Então, assim, fica realmente difícil. Só que é o que a gente está fazendo aqui, o que a gente tem que continuar fazendo, é denunciando isso, tentando ver mecanismos que acabe com esses preconceitos, né? E uma questão que eu acho bacana é falar assim, não adianta você só falar sobre diversidade, né? Vamos falar sobre diversidade na televisão, a diversidade e tal, não sei o quê. Mas é tudo, sabe, coisas para boi dormir, sabe? É algo, sabe, falado ao vento, não é real, entendeu? Vamos falar sobre diversidade, mas vamos ensinar e vamos acabar com o preconceito, né? Vamos falar sobre preconceito,
porque por conta desse preconceito que as pessoas têm, eles vão se perpetuando, a criança já tem mecanismos que ela é mulherzinha, eu não, sabe, ela faz com que outras pessoas cometam bullying, né, contra a pessoa que é diferente dela. Então, o que a gente tem que fazer? Eu volto de novo, realmente lá, empoderamento, você, por exemplo, no caso, você é uma pessoa que representa esse público. Nós temos que ter representatividade. Eu, enquanto mulher negra, sabe, enquanto periférica, sabe, enquanto mulher trans, nós temos que realmente levantar nossas bandeiras juntos, não cada um no seu sabe, saquinho, né? Que às vezes assim, a mulher trans é diferente da mulher bi, a mulher, sabe? As pessoas têm essa mania, né? Por exemplo, eu estudo um pouco também a não monogamia, por exemplo, né? Eu vejo assim as discussões do tipo, eu sou não monogâmico, mas eu estou dentro desse padrão aqui. Não, você é monogâmico, você não é bem monogâmico, você é mais ou menos. Então, assim, sabe, a gente vê dentro dos nossos próprios nichos, das nossas próprias vidas, esses preconceitos lá dentro. Então, nós temos que quebrar os preconceitos dentro dos nossos próprios lugares para a gente poder mudar e estar junto, né? Não brigar entre si, por exemplo. Eu acho que... Fala, Cíntia. O microfone está fechado. É só apertar assim do ladinho, ó, tem um fonezinho. Vê se você consegue destravar ela, Luciana, se você... Que às vezes Sou eu que medi, eu estou tentando, mas eu não posso. Eu posso só travar. Eu não posso destravar alguém. Não tem como destravar. Você está com fone, Cíntia? Deu problema. Puxa vida. Você está com fone de ouvido? Não, mas eu não sei se deu problema, mas porque o seu aparece o ícone de que você está mutada. Será que não é o computador que travou? Às vezes, quando você tenta destravar e aí ele clica 2 vezes e trava de novo. Já aconteceu isso comigo. Comigo também já Parece bobagem, mas não é. Qualquer coisa também, se você não conseguir, pode sair e entrar de novo. Ou mandar aqui no chat também, né? Que você ia falar, para a gente saber a sua opinião aí, que você tá... Ela vai entrar em outro lugar, ó. Tá fechado ainda. Tem que desmutar. Agora vai. Agora sim. Só deixa eu diminuir o áudio aqui no computador. Só explicando, é porque apareceu alguma coisa de pedir autorização aqui para usar o microfone no computador, por isso que eu não consegui. Mas vou pegar um pouco o gancho da fala da Rosimeire e depois vou entrar também numa coisa que esse debate sobre violência me lembrou. Acho que uma das coisas, e puxando também o gancho da aula passada, sobre essas divisões que existem, dos segmentos, essas briguinhas internas. Na aula passada a gente conversou sobre interseccionalidade, né? E uma das coisas que vem à tona na questão da interseccionalidade é de que não tem como a gente colocar em ordem de hierarquia o que é prioridade ou não, né? E sim a gente entender como é que essas coisas acabam se somando. Então, acho que também o que falta para a gente é pensar, não é que uma pessoa vai sofrer mais que a outra, e sim como que esses fatores, como que esses atravessamentos vão se interagindo, né? Então, acho que dentro de nós que estamos nessas lutas, às vezes falta a gente ter esse estralo, de que não existe essa hierarquia, e sim entender como que as coisas estão se relacionando. E aí, só me veio essa pausa, e aí é o que eu queria entrar no tópico mesmo, também puxando nessa questão da educação, nessa questão do acesso, é que às vezes a pessoa chega, por exemplo, na delegacia, foi identificada situações de violência, e são feitos, às vezes, encaminhamentos para outros serviços, encaminhamento para um CREAS, para a rede de saúde, para um psicólogo, para algum outro serviço, para a questão de escola e tal, e às vezes essas outras instituições também não estão preparadas
por ou não possuírem protocolos, resoluções que pautem o trabalho, ou por não ter os seus profissionais capacitados. Por exemplo, pensando na psicologia, a gente, só em 2018, saiu uma resolução explicando sobre a atuação para pessoas trans. Só em 2018, há 3 anos atrás. Não que tinha uma resolução anterior que até pontuava, mas não era algo direto, objetivo, focado. E agora a gente tem. Então, por exemplo, de nada adiantaria uma mulher trans chegar na delegacia, falar de uma situação de violência, passar por um atendimento psicológico em um CAPS, na UBS e tal, e o profissional não tem uma resolução que paute o seu trabalho, ou também não ter capacidade para entender qual é o protocolo de atendimento. A gente também entrando num gancho que a gente vive debatendo, eu e o Luiz, na área da saúde, a questão da hormonização, que existe o protocolo, e o Luiz também vive batendo nisso, né, que a rede de saúde não entende que eles têm um protocolo para seguir, e como que é, eles acham que a gente que tem que fazer, ou o CAPS talvez que se dispõe às vezes de fazer, então, acho que entra também no gancho da educação, ter resoluções que pautem o trabalho dos profissionais, e os profissionais terem a capacidade de conhecer saberem dessas resoluções e atuarem contra isso, ou atuarem no que segue a resolução. Era só isso que eu queria pontuar, gente. Nossa, muito, muito bacana a sua contribuição, realmente. Cíntia, você é psicóloga, né? Você falou? Psicóloga. Isso, aham. Psicóloga, eu percebi. Então, na nossa profissão, por exemplo, em 2006, tem inclusive lá o Amor Fala Todas as Línguas, né? Ele é de 2006, e fala sobre a identidade de gênero, né? Então, está um pouquinho mais adiantado do que a psicologia, por exemplo, né? Então, e é que a nossa profissão já tem essa questão, né, de não discriminação já no nosso código de ética, sabe? Não discriminar, de combater toda forma de preconceito. Então, assim, você já nasce na profissão com essas questões aí na flor da pele, assim, né? Então, um pouquinho a psicologia realmente, nesse aspecto, está também entrando um pouco mais agora, né, na questão do CRAS, de CRES, por exemplo. A psicologia começou a passar, a psicologia social começou a trabalhar com esses segmentos faz pouco tempo, né? Não é como o serviço social, que já tem isso, mas já realmente na veia. E é isso, acho que a gente tem que romper com essas barreiras e para quem está, né, representando esse público e está ali, realmente não é fácil, né, meninas, Cássio, meninos e meninas, não é fácil você estar ali, assim, também dando cara a tapa, lutar, não é fácil, de vez em quando dá uma cansada também, né? E só que a gente não pode desistir, porque o que nós fazemos hoje reflete no amanhã. Às vezes nós não vamos colher tudo isso, mas com certeza isso vai ser plantado e pode ser modificado sim. A gente tem que, eu acredito nisso, a gente tem que continuar e lutar e romper com preconceito, romper com barreiras, sabe, fazer a diferença, né, na nossa vida hoje, para que outras pessoas também possam colher desses frutos dessa luta, né? Yuri, quer falar alguma coisa, Yuri? A Gerô, né? Cadê a Gerô? A Gerô tá aí ainda, Gerô? Gerô, cadê você? Não tá ouvindo, eu acho. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu tô aqui, mas eu tô maravilhada com essa aula, eu tô amando ver as pessoas falar, porque não dá pra gente só falar, a gente tem que escutar também, né? Muito bem, Gerô. Lu, você vai querer falar alguma coisa agora, fazer a... Acho que a gente precisa ir fechando, né? Sim. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a você, Rose. Pena que a gente não tem 4 horas. São só 2. É verdade. Assim, tá muito quero agradecer desde a sua disponibilidade de estar aqui, de ter aceitado o convite. E enfim, e por todo esse que aconteceu nesse encontro aqui, essa discussão, essa conversa maravilhosa. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Meu nome, em nome da Bruna, né? E, enfim,
Eu acho que nós não esgotamos esse tema hoje, com certeza, né? Esse tema ele vai aparecer na semana que vem, porque é meio que uma continuidade, né, para a gente pensar nos direitos e como que a gente conquistou algumas coisas e tem muito para conquistar ainda. Mas vai aparecer também em outros temas, vai aparecer no tema do trabalho, vai aparecer especialmente na educação, né? A educação que foi tão falada aqui hoje, né? Tanto pela Rose como por vários de vocês. A gente tem 2 encontros aí destinados à educação, e acho que, inclusive, algumas contribuições que eu traria hoje pode ser que fiquem para esses encontros, né? Porque, enfim, a gente vai trabalhar com dados e esse conceito da violência, né? E o que é também, tem uma especificidade, né, em relação à violência contra as mulheres e a violência contra a população LGBTI, e, ao mesmo tempo, um mesmo algoz, né? Que é o machismo, que é, enfim, o preconceito, né? A motivação do ódio, ainda que hajam especificidades, inclusive como a violência é perpetrada, né, como ela é realizada, né, contra as mulheres e contra a população LGBTI, a gente sabe que as motivações, assim, elas fazem parte de um mesmo caldo estrutural que né, é o que corrói essa sociedade, né? E nesse bojo todo, né, tanto das mulheres, tanto da população LGBTI, nós temos as crianças e jovens, né? Então a gente precisa falar de educação realmente em todos os âmbitos, né? Desde a educação básica, na formação de jovens para o protagonismo, né? Para construírem a sua identidade, a gente precisa lutar pela formação de professores, porque é nas escolas que chegam muitas das violências, né? São professoras e gestoras que lidam muitas vezes com a percepção de que uma violência está acontecendo numa família, seja ela doméstica, seja ela sexual. É na escola que aparecem também as violências, né, em relação à identidade de gênero, à orientação sexual. Então, a gente precisa trabalhar também no âmbito da formação de professores, na luta pelas políticas públicas, pelas políticas educacionais, e em todos os âmbitos da educação, né? Eu ouvi aqui a Cíntia falar da psicologia, né, e de alguns equipamentos, como as pessoas são despreparadas, enfim, a gente pode pensar isso em todas as profissões. A psicologia, inclusive, é uma área muito ligada ao campo biomédico, né? Esse campo aí muito colonizado por uma visão estritamente preconceituosa, né? Historicamente. Então, não é à toa que a homossexualidade deixou de ser doença há pouco tempo, a transexualidade, a questão transgênero também, né? Então, a gente precisa trabalhar realmente a formação também nesses campos, no ensino superior, né? Na enfermagem, na medicina, na psicologia, na assistência social, em todos os campos, né? Nos cursos de licenciatura, que vão formar professores. Então, acho que eu termino assim, inspirada aqui no quanto a educação apareceu, no quanto que ela é importante, e na educação de adultos também, né? Nos espaços não formais, que é isso que vocês fazem por meio de vários projetos, inclusive na UNAS, nos vários equipamentos aí, né? Onde muitas pessoas aqui trabalham, que tem projetos educativos, projetos de formação, né? Eu gosto da palavra formação, que é o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos nos formando, né? Então, é nisso que a gente tem que apostar mesmo, no sentido de trazer à tona, dar visibilidade e mostrar, né, o quanto várias dessas coisas que são invisibilizadas, que elas existem, e elas não podem ser invisibilizadas, né? A diversidade não pode ser conversa para boi dormir. A diversidade não é uma questão de respeito à diversidade. Eu não gosto desse discurso. Temos que respeitar a diversidade. Tolerar, então, nossa senhora,
Não, a diversidade existe, pronto, acabou, somos diversos, independente de raça, cor, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, somos diversos, né? Nós não cabemos em caixinhas, não somos homogêneos, então todos somos diferentes, né? E aí eu vou passar então a palavra para o Diogo, que levantou a mão, que é sempre importante quando alguém levanta a mão. Diga, Diogo. Então, Luciana, eu acho que assim como eu, como pedagogo, acho que, como você falou, a discriminação ela começa na escola, né? No meu estágio da faculdade, né, tinha uma amiga minha, que assim, só por ela ter a vestimenta, né, que até diz diferente, né? Então, assim, a diretora aceitou eu fazer o estágio e não aceitou ela. Então, assim, na verdade, nós já vem na parte também um grande exemplo também na faculdade. Eu tive a matéria de gênero, só que a professora falava de tudo, menos do gênero. Entendeu? Então, assim, na verdade, eu fui, conhecer, né, acho que aprender agora que eu tô agora no sentido de cidadania. Eu tô andando porque eu tava no trabalho da faculdade e eu tô voltando aqui, por causa que eu tô andando. Uhum. Então, assim, até agradeço todo mundo, né, agradeço a Cássia, né, a Cíntia, ao Luiz, Cláudio, enfim, a Gerô, que tá me trazendo esse conhecimento, né? Eu, como homem cis, gay que eu sou, mesmo assim, eu sempre vivi, como eu sempre falo pro pessoal do centro, vivi sempre no mundo hétero, né? No mundo onde eu tinha que vestir aquela armadura e ser o hétero, porque senão eu não seria encaixado no meio, né? Então, assim, acho que, na verdade, o erro está no começo, lá na escola, lá na formação desses profissionais, como você mesmo disse. Perfeito, Diogo. Muito importante seu depoimento. Diga lá, Yuri. Acho que é um pouquinho do que cada um trouxe, né? É na família, é na escola, a gente, enquanto serviço, está no território, falando com as famílias, entendendo a realidade, tentando, enfim, auxiliar elas da forma que a gente pode, né? A gente está na luta mesmo, a gente está tentando buscar por política pública, por inclusão, por inclusão desses dados mesmo, para que a gente, né, tenha noção, porque as pessoas estão aí sim, elas existem, né, as violências estão acontecendo sim. Então acho que essa educação ela vem muito tipo da família mesmo, da gente conversar com essas famílias, que acho que é o trabalho que a Osilda faz muito no Violência Que Não Entra. A gente está no território conversando com essas famílias, explicando o que é violência, conversando com essas mulheres, conversando com essas crianças, vendo como se dá essa educação, como que funciona esse ciclo, para que a gente realmente possa rompê-lo, né? E acho que era só essa contribuição mesmo. Legal. Então, e é isso, né? Estamos na luta, como a Rose disse, cansa às vezes, né? Cansa. Mas a gente vai lá, retoma as energias. Eu queria comentar duas coisas rapidamente, assim, com vocês. A primeira, enfim, gente, coisas da atualidade aí da Netflix, né? As séries top 5 aí no Brasil da Netflix, que é a Made. Eu não sei, né, quem está vendo, quem já viu, eu comecei a ver, estou quase terminando. Eu já terminei. Dadas as diferenças, né, enfim, da nossa cultura brasileira e dos nossos problemas e a cultura norte-americana, né, o contexto social norte-americano, é uma série muito interessante, porque ela é muito sensível. Bom, primeiro porque ela retrata também a questão da exploração, né, o próprio nome maid, né, que é um nome que na tradução ele é faxineira, empregada doméstica, que é um nome que inclusive a gente tem batalhado, né, há uns anos para que não exista mais, né, porque o nome correto são trabalhadoras domésticas, né. Então a série já provoca também com o próprio nome, né, e a questão de toda a exploração das trabalhadoras domésticas, né. E ela traz essa questão sensível também, né, da violência contra as mulheres, da falta da percepção, né, quando eu li esses relatos que a Rose trouxe, né, a falta da percepção de que uma agressão que não necessariamente é física é uma violência, né, então, enfim, achei importante comentar aqui, acho que tá muito comentada, né, mas quem não viu ainda, acho que vale muito a pena ver, né. E uma coisa que eu queria comentar com vocês também, assim,
né, para mostrar o quanto a luta ela está em todos os espaços e ela é, enfim, por enquanto, ela não tem dia para acabar, né? Infelizmente. Nós estamos na UFABC, assim, na verdade, hoje teria uma reunião, inclusive, para uma votação sobre isso que eu vou comentar agora, não sei qual foi o resultado, mas estamos num momento em que o grupo Prisma Dandara dos Santos, ele, que é um coletivo, um coletivo LGBTI, propôs para a universidade a construção de uma política de gênero voltada para as pessoas LGBTQIA+. Em decorrência de, há muito tempo, receber denúncias, porque a violência ela é sutil também. Ela está num professor que te discrimina, né? Ela está num professor que compreende menos a sua situação do que compreende a situação de um homem cis branco, por exemplo, né? Ou de uma mulher cis hétero branca, né? Então, chegam muitas denúncias, não para a ouvidoria da universidade, porque as pessoas muitas vezes não acreditam nas instituições. Por isso que também não chegam nas delegacias, às vezes, né? Então, chega para o coletivo Prisma. E aí houve uma iniciativa do coletivo Prisma, conversando com várias instâncias institucionais da universidade, na construção de uma política de gênero que foi construída a muitas mãos. Hoje ia ter uma votação, inclusive, assim, do texto final, digamos assim, né, depois de ser construído coletivamente. Não sei se de fato a sessão chegou até a votação, né, ou se teve que ir para uma próxima, mas para dizer para vocês, assim, tanto foi aprovado na CEPAF, que bom. A CEPAF é a Comissão de Políticas Afirmativas da Universidade Federal da UFABC, que, entre outras coisas, cuida da questão da permanência de pessoas trans, por exemplo, né, e de outras políticas afirmativas. Então, que bom saber que foi aprovado, mas é isso, uma conquista muito grande, mas também fruto de uma discriminação muito grande, né, de uma violência de gênero contra as pessoas LGBTI dentro da UFABC, uma universidade que tem no seu pilar, no seu projeto pedagógico, a inclusão, né, e tem, enfim, reserva de vagas para pessoas trans, tem vários tipos de reservas de vagas, então, para vocês verem, né, mesmo dentro da UFABC, a denúncia de situações de violência, né, de gênero, é muito grande também. Então, eu queria compartilhar com vocês, aí a gente já aproveita para compartilhar a vitória que a Bruna colocou aí, foi votado na CEPAF, então teremos uma política aí instituída, né? Acho que é isso, acho que já falei bastante, não sei se alguém mais quer dizer alguma coisa. Só queria muito agradecer a Rose por estar aqui com a gente, Obrigada. Contribuir tanto com o espaço. Queria também agradecer muito a participação de todo mundo hoje, foi muito, muito, muito rico esse espaço de troca, né? Espero que a gente consiga seguir assim pelos próximos encontros. E também queria pedir uma força de vocês para conversar aí com os coleguinhas, as coleguinhas, os colegas, para estar na próxima aula, para estar no próximo encontro com a gente, né? A gente vai ter pessoas convidadas também, enfim, para a gente ampliar essa conversa. Mas é isso. Quero agradecer novamente, né? Eu coloquei aqui, né? A gente falou muito de educação e Paulo Freire, né? E aí eu joguei no chat: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, acho que a gente termina assim, para mim é isso, né? Paulo Freire é maravilhoso e para mim foi maravilhoso estar com vocês hoje, construir um pouco mais do conhecimento, não só o que a gente fala, transferir o conhecimento, mas junto construir conhecimentos. Amei estar aqui de verdade e eu quero conhecer o Unas. Eu também. Queremos. Legal, pessoal. Muito obrigada, viu? Boa noite. Bom